Qual a diferença entre o ICMS e o Imposto de Renda? Não entendi o que ele falou. Você sabe? Acompanhe esse vídeo. O Imposto de Renda é da Federação. É o imposto que incide sobre a sua renda. Então, quando a gente fala da base de incidência do Imposto de Renda, quando a pessoa passa a pagar imposto de renda, ganha X mil reais por ano, você entra na faixa de contribuição de imposto de renda. Isso quem estipula é a federação. Quem vai fiscalizar isso são os fiscais federais. Quando a gente fala de imposto ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, esse imposto ele incide, ele nasce quando a gente circula mercadorias. Quando eu vendo mercadorias ou quando essa mercadoria é transferida para outro ente da federação entre os estados, por exemplo. Nesse ponto, quando nasce o imposto de renda e quando nasce o ICMS, são coisas completamente diferentes. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Então, quando eu estou falando sobre o imposto, eu tenho imposto de renda a abater, eu tenho uma restituição de imposto de renda. Não vai ter nada a ver se você é devedor, se você é contribuinte ou qualquer que outra coisa que seja em relação ao ICMS. Mesma coisa do ICMS. Se eu estou falando que você tem crédito acumulado, se eu estou falando que você tem condições de abater algum ICMS, de mudar alguma tributação em relação ao ICMS, é o ICMS, não é imposto de renda. Quando eu estou falando do ICMS, eu estou falando do governo estadual, fiscal estadual, posto fiscal estadual. Quando eu estou falando de receita, eu estou falando de receita federal. São pontos espalhados, por exemplo, no Brasil, que respondem ao governo federal. São funcionários do governo federal. Quando eu estou falando de posto fiscal, são fiscalizações estaduais. Então eu tenho um posto fiscal em Campinas, um posto fiscal em São Paulo, um posto fiscal em Mogi Guaçu, um posto fiscal no interior de São Paulo, respondem ao governador. São coisas diferentes. É verdade. É importante a gente explicar isso porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio. Se eu estou devendo IPTU, se eu deixei de pagar IPTU sobre uma casa, onde eu vou para resolver? Na prefeitura. Eu vou falar com o fiscal municipal. Então é interessante a gente ter essa divisão para saber. Ultimamente teve muito essa discussão em relação à divisão pacto federativo. O que um ente faz, um ente, quando eu falo, pessoal, é ente federal, estadual ou municipal. Um não pode entrar no meandro do outro, um não pode, vamos falar o português, claro, mexer na gaveta do outro. Entenderam? Então cada um tem que respeitar a competência de cada um. Então o governo federal ele não pode mexer na gaveta do governo estadual, o governo estadual não pode mexer na gaveta do municipal e assim por diante. É importante vocês entenderem isso para que quando eu estou falando aqui sobre qualquer coisa, seja de imposto de renda, Receita Federal, ICMS, governo estadual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, escreve pra gente, manda... outra coisa, aciona o sininho aí, hein? Você não pode mexer na gaveta, cada um não pode mexer na gaveta do outro, mas pode acionar o sininho, dá aquele joinha, se inscreve no canal que ajuda muito a gente. Obrigado e até mais.